Olá, tudo bem, pessoal? Nesse vídeo nós vamos falar das organelas celulares. Sim, e para apresentar as organelas celulares, eu tenho aqui o desenho de uma célula eucarionte, ou seja, daquelas que tem núcleo e organelas, justamente, se vou falar das organelas, né? E ela é animal. Nossa, essa célula aqui é animal, hein? Que célula animal. Guarde isso aí, tá? Esta é uma célula animal. Então, vamos às organelas. Ó, vou apresentar aqui para vocês as principais estruturas, as principais organelas. Na verdade, vou começar falando aqui do núcleo. O núcleo celular, que é delimitado pelo envelope nuclear, o envelope nuclear ou carioteca. Envelope nuclear ou carioteca, né? Ele delimita o núcleo no interior do qual fica o DNA. Sim, o seu material genético, o seu DNA. O DNA fica aqui, ó, no núcleo das células, seus cromossomas. Cromossomas são feitos de DNA. E o DNA que comanda o que acontece nas células, sim, o DNA que comanda o que acontece nas células. Nós veremos como aqui, ó. Mas eu vou começar assim, ó. A gente vai seguir a sequência das principais organelas que eu já nomeei aqui, ó. O retículo endoplasmático, do tipo liso, ribossomo, lisossomo, mitocôndria, complexo Golgi, retículo endoplasmático rugoso, centríolos. Nós vamos abordar todas essas, tá? E eu vou marcar, à medida que eu for explicando, eu vou marcando embaixo as principais funções de cada uma dessas organelas, tá? Então, começando aqui, ó, pelo retículo endoplasmático do tipo liso. É claro, tem um que é liso porque tem outro que é rugoso, ou melhor, granuloso. Ele é granuloso, né? Por que retículo? Por que esse nome? Retículo vem do fato de que ele é todo ramificado, tá vendo ali? Se ramifica assim dentro do citoplasma. Na verdade, ele se ramifica por toda a célula e ramificado, sinônimo para ramificado, reticulado. Então ele é reticulado, ele é ramificado, daí o nome retículo. Endo, que está lá dentro, endoplasmático, liso, porque, como eu disse, ele não tem uma aparência rugosa, uma aparência granulosa. Este retículo é importantíssimo porque, entre outras coisas, ele faz transporte de substâncias dentro das células, porque ele é como se fosse um conjunto de túbulos, né? Uma espécie de tubulação dentro das células. E o que tubulação faz? Tubulação de água, transporta água. Tubulação de esgoto, transporta esgoto. E por aí vai, né? Então a função do retículo endoplasmático liso, entre outras coisas, é transportar substâncias dentro da célula. Transporte. Agora, além de transportar substâncias dentro do retículo endoplasmático liso, existem enzimas que quebram toxinas. Quebram toxinas celulares. Então, um outro importante papel do retículo endoplasmático liso é a desintoxicação. Sim, desintoxicação. Destruir toxinas, desintoxicar, desintoxicação. Por isso, sabem que órgão normalmente nós temos o retículo endoplasmático liso bem desenvolvido? No órgão responsável pela desintoxicação do seu organismo. Qual? O fígado. O fígado. As células do fígado normalmente têm o retículo endoplasmático liso mais desenvolvido, os hepatócitos. E principalmente se seu organismo for submetido a certas substâncias tóxicas. Às vezes certos medicamentos são toxinas, né? Por isso, de tempos em tempos, às vezes os médicos pedem, inclusive, para ver variações da função hepática quando você toma certos tipos de medicamentos, tá? Então, desintoxicação e mais, transporte, desintoxicação, produção de lipídios. Você lembra o que são lipídios? Não? Poxa, então não perca, assista. Nós temos aqui no canal um vídeo em que falamos dos lipídios. Os lipídios, sim, lipídios, óleos, gorduras, né? Os lipídios
são produzidos aqui no retículo endoplasmático liso. Lipídios como, por exemplo, os que formam a membrana, fosfolipídios, e inclusive também lipídios, por exemplo, esteroides. Esteroides por exemplo, hormônios sexuais. Hormônios sexuais. Os esteroides são produzidos aqui no retículo endoplasmático do tipo liso, esse que está em amarelo aqui e tal. No retículo endoplasmático liso, então a gente tem desintoxicação, por isso ele é bem desenvolvido em células hepáticas, células do fígado. Nós temos também a produção de esteroides, dentre os quais os hormônios sexuais, por exemplo, estrogênio, testosterona. Por isso, sabe onde mais nós temos células com retículo endoplasmático liso bem desenvolvido? Nas gônadas. Gônadas nos testículos e nos ovários. Testículos e ovários costumam ter células com retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, porque lá ocorre a produção desses hormônios, tá? Esses hormônios. Então, anote aí, lembre-se, importantes funções do retículo endoplasmático liso: transporte, desintoxicação e produção de lipídios, inclusive esteroides, tá? Agora, tá vendo esses pontinhos que eu fiz aqui, Esses pontos que tem vários na célula, inclusive alguns aderidos aqui ao outro retículo, que dão a ele uma aparência granulosa, rugosa, né? Esses pontinhos são os ribossomos, são os ribossomos, que são pequeninas organelas importantes na síntese de proteínas. Sim, síntese proteica, ou produção de proteínas. Produção de proteínas. Proteínas. Sim, é claro, as proteínas. Você também sabe o que são proteínas, não é mesmo? Claro, você já assistiu o vídeo que nós temos aqui também. Também temos um vídeo só para falar de proteínas. Temos um vídeo em que falamos das proteínas. Proteínas. Assista o vídeo em que falamos das proteínas. Mas as proteínas são produzidas por ribossomos, que são essas pequeninas organelas que são como pequenos grânulos importantíssimas, porque produzem as proteínas que podem estar livres aqui assim no citoplasma, soltas pelo citoplasma, ou aderidas, quando aderidas ao retículo endoplasmático, que fica com uma aparência rugosa, justamente devido à presença dos ribossomos. Fica com uma aparência rugosa devido à presença dos ribossomos. Produção de proteínas, função dos ribossomos. Aqui assim, nós temos a mitocôndria. Mitocôndria, uma organela importantíssima no metabolismo energético. Por quê? Essa organela é responsável pela respiração celular. Sim, anote aí, respiração celular. Quem faz? A mitocôndria. Respiração celular. E o que é respiração do ponto de vista da célula? Do ponto de vista da célula, é a quebra de moléculas orgânicas, particularmente glicose, para obtenção de energia. E adivinha? Também temos um vídeo aqui no canal em que falamos de metabolismo energético, falamos de respiração celular, falamos da mitocôndria com mais detalhes. Sim, não perca, não perca. Assista o vídeo em que falamos de respiração celular, que é realizada pelas mitocôndrias. Estou falando no plural porque há várias na célula, porque justamente a célula precisa de muita energia, muito ATP, gerado por estas mitocôndrias, as mitocôndrias. Vou falar agora desse aqui, o retículo endoplasmático rugoso, que eu já adiantei que ele é rugoso justamente porque ele tem ribossomos. Sim, tá vendo esses pontinhos aqui nele? São os ribossomos. Veja, como o retículo liso, ele também é feito de membrana, é um conjunto de túbulos membranosos que se ramificam pela célula, por isso ele também é um retículo, porém ele é rugoso porque tem ribossomos. Agora veja só, você já sabe que retículo, conjunto de túbulos, o que os retículos fazem? Transporte. E os ribossomos? Produção de proteínas, certo? Produção de proteínas. E o retículo é rugoso porque tem ribossomos que produzem proteínas. Funções do retículo endoplasmático rugoso, hein?
É produção e transporte de proteínas, justamente, ó. Como ele tem ribossomos, ele produz proteínas. E como ele é um retículo, ele transporta essas proteínas, tá? Eu vou anotar aqui para você, ó. Anote aí, hein? Retículo endoplasmático rugoso. Função dele? Produção e transporte de proteínas. De proteínas. Professor, mas qual a diferença desses aqui, esses ribossomos que estão livres no citoplasma, para os ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso? Do ponto de vista químico e estrutural, nenhuma. Não há nenhuma diferença entre eles. A diferença está no tipo de proteínas que serão produzidas. Esses ribossomos que estão livres, soltos aqui assim no citoplasma, tá vendo? Esses aqui são ribossomos livres. Esse aqui, por exemplo, esse outro aqui também é um ribossomo livre. Tá vendo essas minhoquinhas que eu estou fazendo em amarelo? Imagine que essas minhoquinhas que eu fiz em amarelo são proteínas internas. O que eu entendo por proteínas? Ou por uma proteína interna? Uma proteína interna é uma proteína que permanece no interior da célula, que continuará aqui, ó. Nessa região, essa região em volta das organelas, ela é cheia de um gel, de uma glosma, uma melequinha que a gente chama de hialoplasma. Então, proteínas que permanecem no hialoplasma, por exemplo, proteínas que formam o citoesqueleto, que é uma estrutura de sustentação celular, ou enzimas que trabalham, né, aqui no próprio hialoplasma, nós chamamos de proteínas internas, tá? Então essa minhoquinha amarela é uma proteína interna, e você viu que a proteína interna é produzida pelo ribossomo livre, esse que está solto aqui no citoplasma, né? Agora, os ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, eles produzem proteínas de exportação, proteínas de membrana e enzimas lisossômicas. Os nomes são autoexplicativos, né? O que você acha que é uma proteína de exportação? É uma proteína que é produzida dentro da célula, mas ela não vai ficar lá dentro, ela vai ser exportada, ela vai ser secretada, porque ela vai desempenhar seu papel lá fora da célula. Proteína de membrana são proteínas que formam a própria membrana plasmática. Nós temos uma aula sobre membrana em que a gente comenta que a membrana é lipoproteica, porque ela é feita de lipídios e proteínas. E essas proteínas de membrana são produzidas aqui nesses ribossomos aderidos. E eu falava de enzimas lisossômicas. Enzimas são proteínas que catalisam reações químicas. As enzimas líticas, as que fazem lise, quebra, são enzimas lisossômicas que ficam dentro dos lisossomos, os lisossomos. Agora veja só, para ficar mais fácil para você entender, acompanhe aqui comigo. Vamos imaginar, por exemplo, a produção de uma proteína de exportação. Uma proteína que é feita dentro de suas células, mas que vai trabalhar lá fora. Um bom exemplo? Insulina. Já ouviu falar de insulina? Sim, é o hormônio que controla o nível de glicose no sangue. A insulina é um hormônio, mas do ponto de vista químico ela é uma proteína e que é produzida dentro das células do seu pâncreas. Mas ela trabalha na corrente sanguínea. Então essa proteína tem que ser exportada, ela tem que ser enviada para fora da célula. Ela vai ser enviada para fora da célula. Então acompanhe comigo aqui, ó, toda a linha de produção da insulina. Na verdade, onde está a informação para produzir sua insulina? No DNA. No DNA, no núcleo de sua célula. Mas DNA não sai do núcleo. Então o que ele faz? Transcreve um tipo de RNA. O RNA mensageiro. Esse RNA vai ao citoplasma e une-se aos ribossomos. No caso aqui, como é uma proteína de exportação, a insulina, essas minhoquinhas que eu estou fazendo em cor de rosa é uma proteína de exportação, tá? Por exemplo, a insulina. Ó, ela é produzida aqui nos ribossomos aderidos, ela é produzida aqui. Depois, ela é transportada pelo próprio retículo, porque ele faz transporte, né? Produção e transporte. Depois ela é empacotada em vesículas. Estas vesículas são bolinhas que se desprendem, se soltam do complexo, ou elas se desprendem do complexo, migram e fundem-se, juntam-se com
essa organela aqui, ó, que é constituída por um conjunto de sacos membranosos achatados e empilhados uns sobre os outros. Esse conjunto de sacos membranosos achatados e empilhados uns sobre os outros é o que nós chamamos de complexo golgiense. O complexo golgiense, o antigo complexo de Golgi. Então, olha só, a insulina, que é uma proteína de exportação, foi produzida aqui, foi transportada, aí ela é transferida para o complexo golgiense. Tá vendo ela armazenada aqui, ó? Dentro do complexo golgiense, ela fica um período aqui. E não é por acaso esse período, não, tá? Durante esse período, essas proteínas passam por um processo de maturação. Alterações na estrutura secundária, então elas podem sofrer dobras, né? Em alguns casos, elas podem receber a adição de glicídios, né? Glicídios são açúcares que são produzidos no complexo golgiense e são colados a essas proteínas. Elas podem virar glicoproteínas. Em alguns casos podem ser lipídios, né? Aí vira uma fosfoproteína, se for um fosfolipídio, por exemplo, né? Então a associação de outras substâncias à proteína no processo de maturação. Quando ela já está prontinha, já está madura, ela é empacotada numa outra vesícula, tá vendo essa aqui, ó? Essa vesícula que se solta, que se desprende do complexo, migra, tá vendo? Ó? Ela migra e funde-se com a membrana da própria célula. E quando ela se funde à membrana da célula, tá vendo o que acontece? Ó? Ela vem aqui assim, ó, libera o seu conteúdo no meio externo, né? Esse conteúdo pode ser, por exemplo, como eu dizia, a insulina. Então, só aqui você já está vendo duas das mais importantes funções do complexo golgiense. Quais? Armazenamento e secreção. Ó, armazenamento e secreção, né? A substância sendo liberada lá no meio externo. Mas antes de eu anotar aqui armazenamento e secreção, vou marcar mais aqui, ó, outra função importante. Aqui, nos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, também ocorre a produção de enzimas líticas. Lembra que eu falei? As enzimas que fazem lise, que fazem a quebra. Enzimas digestórias, enzimas líticas, essas que eu fiz em verde, tá? São produzidas de novo sob o comando do DNA do núcleo. Depois de produzidas, elas também serão transportadas, empacotadas em vesículas. Vesículas são essas bolinhas aqui atrás, essas bolinhas que se soltam daqui e vêm para cá. Também ficarão armazenadas aqui no complexo golgiense. Ó, também sofrem maturação. Depois são empacotadas em vesículas que também se desprendem do complexo. Só que essas não vão embora. Essas permanecem aqui dentro da célula. Olha só, são vesículas com enzimas que fazem lise, a quebra, a digestão. Por isso a organela que tem estas vesículas, né, uma bolinha cheia de enzimas que fazem lise, foi batizada de lisossomo. Por isso lisossomo chama lisossomo, é claro. Lisossomo tem enzimas líticas, enzimas que fazem lise, enzimas que fazem digestão. Chuta, função do lisossomo. Acertou, não é? Digestão intracelular. Sim, é aqui no lisossomo que ocorre a digestão de partículas englobadas pela célula. Digestão intracelular. Ou até, também, né, podem ser partículas que foram englobadas, por exemplo, por uma célula de defesa, né, um glóbulo branco, um macrófago vai lá e engloba uma bactéria, né? E depois essa bactéria é digerida pela ação dos lisossomos. Ou pode ser até a digestão de uma estrutura da própria célula. Uma mitocôndria velha que não está funcionando legal, está dando defeitos, ela vai ser digerida pelo próprio lisossomo da célula, né? Num processo de renovação celular, tá? Então você viu aqui, lisossomo, digestão intracelular. E você viu da onde vem a enzima que está dentro do lisossomo? Aliás, o lisossomo veio do complexo golgiense. Dentro do lisossomo tem enzimas que foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso, que por sua vez, a informação veio lá do núcleo do DNA. Lembra que eu estava falando? É o DNA que manda em tudo, né? Então é o DNA que comanda a produção das proteínas internas, das
proteínas de exportação, como essa aqui, o que eu fiz, pode ser a insulina, por exemplo, das enzimas que estão dentro dos lisossomos, o núcleo central de comando da célula. Agora, vimos aqui importantes funções, então, do complexo golgiense. Quais? O que você viu? Você viu aqui comigo. O que você viu ele fazendo? Armazenamento, secreção e formação de lisossomos. Exatamente. Vamos anotar aqui para você não esquecer, né? Ó, marca aqui, funções para o complexo golgiense. Armazenamento. Armazenando. Secreção aqui, ó. Secreção. Secreção e formação. Formação de lisossomos. Sim, complexo golgiense. Armazenamento de proteínas, né? Secreção e a formação dos lisossomos, a formação dos lisossomos. Nossa, lembra que eu falei que essa célula aqui é uma célula animal? Essa célula é animal. Como essa célula aqui é animal, não vou fazer 3 estruturas que são típicas características exclusivas da célula vegetal. Quais? Sabe quais? Parede celular. Você já viu que aqui não tem parede celular, porque essa célula aqui é uma célula animal. Célula animal não tem parede celular. Não vou fazer plastos. Plastos são estruturas típicas da célula vegetal. Os plastos mais famosos são os cloroplastos, né? São aqueles que fazem fotossíntese. Né? Fotossíntese. Então essa célula também não tem cloroplastos, porque ela é animal, e não faremos aquele vacúolo, aquele que contém o suco vacuolar, que é típico da célula vegetal, tá? Então, célula vegetal tem parede celular, cloroplastos e vacúolos, que eu não farei nessa célula, porque essa célula é animal. Essa célula é animal. E não tem aquelas estruturas que eu acabei de falar. Parede celular, cloroplastos, vacúolos, mas em compensação, a célula animal tem algo que as células vegetais geralmente não possuem. Os vegetais superiores não têm. Os vegetais superiores. Quais são os vegetais superiores? Gimnospermas e angiospermas são os vegetais superiores. São vegetais superiores. Os vegetais superiores, as plantas que produzem sementes, não têm centríolos. Essas estruturas aqui parecem 2 copinhos, um de pé e outro deitado, né? Parecem 2 mini churros ali. Os centríolos que são importantes no processo de formação de cílios, flagelos e também participam da divisão celular, mitose e meiose. Você não vê a hora da gente chegar nessa aula de mitose e meiose, né? Nossa, ó, eu vou por aqui para os centríolos. Cílios. Quando eu falo em cílios, o que você pensa? Não, por favor, pelo amor de Deus, não são esses cílios aqui não, hein? Esses pelinhos aqui não são cílios microscópicos. Como, por exemplo, tem um protozoário ciliado, justamente porque ele tem cílios. O famoso, como é mesmo o nome dele? Como é mesmo o nome? O inesquecível, como é mesmo o nome o Paramecium caudatum. Ele é um protozoário ciliado, porque ele se locomove batendo cílios. Eu estou falando de cílios desse tipo. Ele é um protozoário, é um ser unicelular, mas é uma célula eucarionte, tá? Ó, estes cílios aqui, ó, cílios desse tipo, que aliás também estão presentes aqui na nossa traqueia. Na traqueia nós temos cílios importantes para fazer subir o muco, Mas num outro vídeo especificamente eu falarei dos cílios e também dos flagelos, cílios e flagelos. Flagelos também são estruturas de locomoção, né? Quando eu falo em flagelo, você provavelmente deve lembrar do espermatozoide, o gameta masculino, aquele que se locomove batendo o flagelo, a cauda do espermatozoide é um flagelo. Tá vendo aqui, ó? Um flagelo. Também temos protozoários flagelados, né? Como Trypanosoma cruzi, ele se locomove também batendo
um flagelo, tá? Cílios e flagelos são formados pelos centríolos, que também participam da divisão celular, mitose e meiose, mas esse é assunto para uma outra aula, tá bom? Esse é um assunto para uma outra aula, beleza? Então é isso aí, pessoal, ó, estão aqui as principais funções das principais organelas celulares, no caso de uma célula animal, né? Uma célula eucarionte animal, tá? Aí para você dar aquela parada no vídeo, anotar todas as funções, tá? Não se esqueça você não vai esquecer de dar aquele like, se inscrever, curtir, compartilhar, né? Porque, ó, que conteúdo legal aqui para você estudar para a prova, para o vestibular, para os exames, ou só para se divertir. Você que gosta muito de biologia. Falou? Valeu? Um abraço!